Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que nos assiste na noite de hoje. Estamos dando início, neste momento, à nossa reunião pública e doutrinária do Núcleo Espírita Os Mensageiros. Hoje, com tanto carinho, trazemos para todos nós uma reflexão do Evangelho de Jesus, à luz dos Espíritos enviados por Jesus para nos ajudar nesta caminhada rumo à evolução espiritual. Nós, como filhos pródigos da casa do Pai, reconhecendo a nossa pequenez, retornamos para a casa daquele de onde saímos em outras existências. Jesus possa permanecer intuindo a cada um de nós e permitindo que possamos abrir os nossos corações a fim de nós apreendermos os sábios ensinamentos do Cristo e, mais que isso, colocá-los em nossas vidas, a fim de que nós possamos incansavelmente nos tornarmos pessoas muito melhores. Nos ilumina, Jesus, que a tua paz, a paz que vem do alto, possa dar-nos a força necessária para que possamos lutar incansavelmente contra esse grande inimigo que ainda habita dentro de nós. Para a nossa leitura inicial, nós vamos trazer uma mensagem do livro Parábolas Espiritualistas do nosso irmão Idelbrando de Lima, intitulado O Culpado. A campainha tilintou. Joana, gritei para a empregada. Como não obtive resposta, fui abrir a porta da rua. Era um homenzinho de estatura média. Tinha os cabelos completamente brancos e sua máscara deixava entrever imensa mágoa. Apertou-me a mão levemente e com a voz de profundo sofrimento disse: admiro tudo que o senhor escreve e peço-lhe 1000 perdões por tê-lo vindo perturbar. Mas é que tenho uma história e gostaria que ela fosse divulgada como advertência a outros indivíduos iguais a mim. Interessa-lhe mais um assunto? Monteiro Lobato, meu amigo, costumava dizer-me que as gemas mais preciosas para o escritor eram aquelas com que o acaso nos presenteava. Faça favor de entrar aqui para o meu gabinete. O homem, depois de sentar-se, tirou os óculos pretos que vedavam um par de olhos baços, encovados e inexpressivos. Bafejou os vidros, limpando-os cuidadosamente com o lenço e começou. Sou revisor da Companhia Editora Fomento do Brasil Limitada. Casei-me muito cedo e tive 2 filhos. Minha mulher, com o segundo parto, adoeceu seriamente e a minha vida tornou-se uma pesada cruz. Meu ordenado mal dava para vivermos numa quase miséria. Fazia biscates para melhorar o orçamento, mas nem assim conseguia equilibrar-me. Tudo é difícil quando a uma família pobre chega a doença. Sempre fui só, sem ninguém a quem socorrer-me nos momentos mais difíceis. Sabe, o Senhor, o que é um indivíduo não ter uma voz amiga para um conselho, para um amparo moral? Não mergulhei na morte
para não deixar 2 crianças e uma mulher doente ao desamparo. Mas foram fenecendo dentro de mim os impulsos generosos. A falta de caridade dos que me cercavam me foi crescente o coração. Era com rancor que via os filhos do meu patrão irem ao colégio num automóvel de luxo, enquanto os meus não tinham merenda nem para enganar o estômago. Tinha impulsos homicidas por não poder tratar convenientemente da minha esposa e vê-la aguardar horas e horas para ser atendida displicentemente pelos clínicos dos serviços públicos de saúde. A revolta se foi pouco a pouco assenhorando-se de mim. Tornei-me descrente dos homens e descrente de Deus, que me abandonava daquela forma. Comecei então a ansiar por um dilúvio, por um mar de sangue que nivelasse todos os homens em direitos e vantagens iguais. Fiz-me revolucionário. Como era um homem recalcado, vibrátil, fui designado para dirigir um comitê intelectual. Nos minutos que conseguia roubar ao trabalho, eu escrevia e era fogo candente que escorria de minha pena, mostrando em artigos tremendos a podridão e a corrupção da sociedade dirigente. Ninguém sabia quem era o autor de tais artigos, pois assinava-os com um pseudônimo. Depois de arrasar os homens, voltando-me contra Deus, em tremendas catilinárias, provando sua inexistência, porque tudo podendo, permitia que a humanidade fosse vítima da direção de monstros que tinham como lei suprema o egoísmo. Meus filhos cresceram, tornaram-se homens e se fizeram revolucionários e ateus como eu. Inflamados pelas catilinárias que me vinham escrever, em pouco tempo estavam à testa do partido a que se dedicaram de corpo e alma, em vez de se mascararem como eu no anonimato. Tornaram-se conhecidos em comícios e conferências que realizavam frequentemente. Pena brilhante, imaginação moça, o mais velho nada temia, atacando pela imprensa da oposição os políticos que dominavam o país. Houve um crítico que disse que ele era como Átila, flagelo de Deus. Um dia apareceu morto misteriosamente, jogado na sarjeta. A polícia fez vista grossa sobre o caso. E meu segundo filho, obsedado em vingar o irmão e não sabendo a quem culpar, tomou-lhe o lugar e passou a ser mais temido e mais odiado. O homem calou-se, levando o lenço aos olhos. Por muito tempo chorou. Depois disse em voz sumida: "Desculpe-me a franqueza, mas é que acabo de vir do seu enterro. Seus restos mortais repousam numa vala comum. De que me serve o necrológio pomposo tecido pelos jornais da oposição? Sinto-me desgraçado como um pária. Agora é que vejo que meus anseios de ventura, de felicidade, de igualdade social tocavam um pouco a humanidade, mas eram concebidos principalmente para os meus filhos. No fundo, toda aquela revolta era motivada pelo ensejo de ter aquilo que o destino me negara, que consegui com toda aquela rebeldia. Levei meus filhos à descrença total e à morte. Deveria dispor da minha vida como entendesse, mas não tinha o direito de instilar no espírito de ninguém o meu derrotismo e o meu ódio. O homem foi sacudido por soluços, com gestos bruscos enxugou o rosto e levantando-se disse: "Aproveite minha história para um dos seus contos. Talvez haja alguém cuja vida seja igual à minha e tenha ainda tempo de salvar ou pelo menos salvar os seus filhos. Meus irmãos, que em nada credes, nós respeitamos vossas convicções negativistas.
é que a vossa hora chegou e o tempo virá que a semente maravilhosa da compreensão espiritual germinará dentro de vós. Iniciareis a grande caminhada dentro da esperança. Mas guardai para vós as vossas pseudo-verdades. Não tendes o direito de desviardes para o sofrimento os seres que vos são caros ou vos cercam. Rodeando-vos há sempre inúmeros espíritos desencarnados, que vos são simpáticos e que são tão atrasados como vós. Eles bebem vossas palavras e seguem o vosso exemplo. Não transmitais vosso derrotismo e vossa descrença, pois esses vossos amigos vos pedirão amanhã contas do mau caminho em que os colocastes. Queridos irmãos, queridas irmãs, é um texto realmente muito interessante para as nossas considerações iniciais, porque fala muito da questão até que da atualidade em que nós vivemos. Esse não foi um texto que nós estudamos previamente, nós abrimos ele ao acaso para fazer a leitura preparatória, deixando assim que a espiritualidade pudesse nos intuir, a fim de que nós pudéssemos, absorver o conhecimento e ouvir aquilo que cada um de nós, neste momento, estamos precisando ouvir. Então ele retrata muito a situação que nós vivemos na atualidade, na pátria do Evangelho de Jesus. Nós nos separamos e nos classificamos entre bons e maus, em aqueles que estão certos e em aqueles que estão errados. É justíssimo que cada um de nós cobremos das nossas autoridades competentes que façam bom uso daquele poder que emanou de cada um de nós, que nós concedemos através do nosso voto, para que eles façam o papel para o qual foram designados, que é servir ao povo que lhe elegeu ou não. Então é importante que nós cobremos a postura correta dos nossos governantes, dos nossos legisladores, mas acima de tudo é preciso que nós também sejamos corretos enquanto cidadãos, enquanto pessoas que somos, porque não adianta arrotarmos virtude se vomitamos desonestidade. Então é importante que cada um de nós tenha consciência que tudo que precisa ser feito em nossa pátria, que tudo que precisa ser feito precisa partir inicialmente dentro de nós. Não se concebe, não é possível a nenhuma nação ser melhor se o seu povo não é melhor. Nós precisamos desenvolver dentro de nós aquela postura honesta e digna que tanto reclamamos daqueles que nos governam. Então é preciso que nós possamos dar início à nossa transformação íntima. Estamos sendo chamados nesse momento ao testemunho, a dar testemunho em inúmeras frentes, da compaixão pela dor alheia, de não revoltar-se quando algum dos entes queridos nossos são reclamados ao retorno à pátria espiritual. A dignidade de nós não contaminarmos o outro pela nossa invigilância, pela nossa ignorância. Estamos sendo convidados a exercermos plenamente aquilo que Jesus nos convidou a exercer já há 2000 anos.
eu, você, todos nós, estamos vivendo um momento ímpar da humanidade, que requer a adoção de uma postura verdadeira. Não cabe a hipocrisia nesse momento. Não cabe a hipocrisia e as inverdades e as máscaras que vestimos diante da realidade espiritual que nos cerca. Esta realidade que hoje nós estamos tendo a oportunidade de confrontarmos diretamente está nos convocando a uma reflexão profunda, sim, mas mais que uma reflexão profunda, a uma mudança de postura. Sejamos o povo que merece o país que quer. Então, embora o texto, e aqui faço uma ressalva, embora o texto aqui fale a questão dos nossos irmãos ateus, isso não significa que o fato de alguém ser ateu, se dizer ateu, ele seja uma pessoa de má índole, de forma alguma. Mesmo que ele tivesse todos os motivos pela sua descrença na espiritualidade, isso não o categoriza como uma pessoa de má índole. Pior são aqueles que se dizem cristãos e agem como a pior das criaturas. Os modernos fariseus, os choferins do Sinedrim, né, que eram classificados por Jesus de sepulcros caiados de branco. Branquinho e limpinho por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então esse é o convite que a espiritualidade faz a cada um de nós, para que nós possamos incansavelmente buscar as mudanças, sim, mas com amor, com perseverança, com honestidade, mas acima de tudo, com uma transformação aqui, ó. Aqui. Porque assim o Cristo já falava. Não é o que entra pela boca que nos contamina. E aí a questão filosófica do que Jesus estava falando. Jesus não estava falando dos germens, né, das doenças que vêm de fora. Ele estava falando daquilo que vem de dentro de nós, porque é proveniente dos sentimentos, do nosso coração, das nossas atitudes. Então, o que contamina o homem é o que está no seu coração. E onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E que o nosso tesouro e o nosso coração esteja na reforma íntima que cada um precisamos fazer e na colocação em favor do próximo que cada um de nós precisamos fazer. Assim, meus irmãos, convidamos a todos os irmãos aqui presentes para levarmos o pensamento a Jesus e dizer assim: Senhor Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade infinita, permite, Senhor, que nós possamos receber as intuições da espiritualidade maior, receber esse bálsamo refrigério das nossas almas, que é o vosso Evangelho. Ó Jesus, tende compaixão dos vossos servos, que ainda militam na transformação moral. Ilumina-nos, Jesus, a fim de que nos tornemos pessoas cada vez melhores e possamos contribuir para que a pátria do Cruzeiro possa, conforme os vossos desígnios, impulsionar a transformação que a terra tanto precisa. Obrigado, Jesus. Pedimos a tua permissão, através dos teus
misericordiosos mensageiros que se fazem presente aqui nesta noite para iniciarmos a nossa reunião estudando o Evangelho. Muito obrigado, Jesus. Assim seja. Meus irmãos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 10, que trata das chamadas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, pois que alcançarão misericórdia, e que é considerado pelos estudiosos a cerne, né? A principal mensagem de Jesus à humanidade, que são as chamadas bem-aventuranças. E o tema escolhido para a nossa análise de hoje é: não julgueis para não serdes julgados, e aquele que estiver sem pecados atire a primeira pedra. Então, vamos analisar contando a história que inicia o tema de hoje. Jesus já havia entrado na cidade de Jerusalém, ou Jerusalém, como nós conhecemos, há 7 meses, durante a Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, e que a cristandade batizou de o Domingo de Ramos. Então, Jesus não entrou 7 dias antes, mas no mês de setembro, na festa dos tabernáculos, ou a Sukkot. Como nós sabemos, ele havia entrado pelos portões dourados, onde o rei Davi, outrora, havia entrado quando unificou os reinos de Israel e Judá. E estabeleceu Jerusalém, cidade da paz, em sua tradução, que fica em cima do Monte Moriá, como a casa de Yahvé. Assim, Jesus, aos sábados, como fazia sempre, pregava no templo. Então, certo dia, Jesus estava sentado do lado de fora do templo, e os evangelistas vão dizer que ele escrevia na areia. Então, uma mulher lhe foi trazida, acusada pelos fariseus de adultério. E aquela turba raivosa, ensandecida, queria cumprir o que em Levítico, na primeira revelação, na Torá hebraica, dizia que aquele homem e aquela mulher que for pega em adultério deverá ser extirpado pelo seu crime da face da terra de Yahvé. E estes deverão ser lapidados até a morte, ou seja, apedrejados. Muito bem. Aquela mulher é jogada aos pés de Jesus, e os fariseus, incentivando a turba carente de conhecimento, ignorante na compaixão, insistia: mestre, bom mestre, esta mulher foi pega em adultério. Pela lei de Moisés, devemos apedrejá-la.
o que dizes? Diziam com isso, queriam com isso que Jesus, se dissesse que deveria ser apedrejado, então toda a sua lei de amor e perdão iria por baixo. E se dissesse que não, que a lei de amor e perdão deveria ser cumprida, que aquela mulher deveria ser perdoada, ele iria estar contrariando a lei mosaica. E Jesus nada dizia. E continuava escrevendo na areia. Segundo alguns autores espirituais, diz que Jesus escrevia na areia aquilo que aqueles homens que estavam ali com pedras em suas mãos eram: idólatras, sexólatras, desonestos, promíscuos, toda uma série, de pecados. E eles insistiam, os fariseus queriam, derrubar a doutrina de Jesus, que não era uma doutrina diferente da doutrina judaica, mas era uma doutrina que queria tirar as aparências, para que as pessoas vivenciassem corretamente as leis de Deus. E como esses homens insistiam muito, querendo apedrejar aquela jovem, Jesus levanta, olha profundamente nos olhos de cada um daqueles homens, e só havia homens, uma mulher inocente, uma mulher débil, frágil naquela situação, e anuncia, simplesmente: aquele que dentre vós não tiver um pecado sequer, atire a primeira pedra. E sentou e continuou a escrever na areia. Os evangelhos vão dizer que os primeiros, diante da autoridade moral e espiritual de Jesus, que segundo os espíritos superiores dizem que uma determinação de um espírito superior é irresistível. Primeiramente, largou as pedras os mais velhos e por último os mais novos. E aquela mulher que, já aguardando o seu destino final, a fatalidade que iria se consumar naquele momento, porque em primeiro lugar ela era mulher. Era considerada na comunidade judaica nada, praticamente um nada. Como até os dias atuais, infelizmente, muitas das mulheres são condenadas pela sua condição de mulher. E ela já esperando os golpes fatais, ouve a voz serena, cariciosa, o bálsamo da voz de Jesus a dizer: mulher, onde estão os teus algozes, os teus carrascos? Não te condenaram? Ela levanta, olha ao seu redor, surpresa: Senhor, não me condenaram. E Jesus, com a sua compaixão, com o conhecimento da alma de todas as criaturas que estão sob os seus desígnios aqui na terra, como ovelhas que somos do Pai, lhes disse: eu também não vos condeno. Vá e não tornes a pecar.
para que não te suceda coisa pior. E muitos dos evangelhos se complementam quando Jesus vem a dizer: como podes julgar? Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo que houver de vós julgados, sereis julgados vós também. E com o juízo serás medidos também. Porque como queres observar o argueiro no olho do seu irmão, se não enxerga a trave que tem no seu olho? Queremos tirar o argueiro do nosso irmão, mas não enxergamos o argueiro que tem no nosso, a trave que tem nos nossos olhos. Hipócritas, tira primeiro a trave do vosso olho, para depois observar o argueiro no olho do seu irmão. Bom, meus irmãos, e aí vem a colocação dos espíritos. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de reprovar a falta de alguém, consideramos se a mesma reprovação não pode ser aplicada. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser até louvável e tornar-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. E porque sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo, e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade, e mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta evidentemente das palavras de Jesus. Bom, meus irmãos, é preciso que nós entendamos o contexto, inclusive, da história com relação à questão de adultério, né? Que naquela condição histórica, vamos analisar historicamente, primeiro que era considerado adultério uma mulher casada dirigir a palavra a um outro homem. Então, o que para nós hoje, né, se configura em adultério, não, que seria a união, né, sexual fora de um relacionamento, naquele contexto histórico e social, bastava que uma mulher se dirigisse a um outro homem sem a permissão do seu marido. Tá? Bastasse que ela falasse com outro homem, isso era considerado adultério. Porque a mulher era submissa ao homem. Nós vemos ainda, inclusive, alguns irmãos
algumas religiões cristãs mais tradicionalistas que colocam a mulher, né, como um ser abaixo do homem, como se o homem fosse o regente máximo do lar, inclusive como se esse modelo de casal fosse o único aceitável por Deus. Quem somos nós para julgarmos o que é ou o que deixa de ser um casal? Quem somos nós? Deus conferiu a quem de nós? Quando simbolicamente, na história de Adão e Eva, que é uma simbologia, né? É uma das várias histórias lendárias judaicas de belíssimo valor espiritual, que é tirado do homem o lado, né, a costela, é para dizer que a mulher não está abaixo nem acima, está ao lado do homem. Então, seja qual for a união deste casal, qual tipo de união que houver, que esta união não seja de repressão por parte de um para com o outro, mas que sejam pessoas que juntas militam no mesmo propósito daquela família que foi constituída, de crescerem juntos, de vivenciarem juntos e de juntos conseguirem vencer as dificuldades para se alcançar a plenitude dessa existência, porque cada existência de cada um de nós se configura numa oportunidade de aprendizado. Então aquela mulher, ela primeiro erro está ali que ela foi trazida sozinha, porque em Levítico deveria o homem ter sido trazido também para o apedrejamento. E aí Jesus coloca aquele ponto que deve ser um ponto a guiar cada um de nós, que é essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Saber se nós temos autoridade moral para definir realmente quem está certo ou não. Isso não significa de forma alguma que nós não venhamos a aconselhar, a lutar para que as pessoas não pratiquem o mal. Isso não é dizer que, a partir de agora, não vou ligar para quem está fazendo o que é errado. Não. Mas é de como nós nos colocamos diante daquele que pratica o mal. Se eu me posiciono como uma pessoa superior àquele que está exercendo a maldade, né? Como uma pessoa superior que estou condenando ele, ou se é um irmão que quer acolhê-lo. Olha, meu irmão, estou aqui para você, para te ajudar a sair dessa, juntos. Porque se você tem essa dificuldade, eu tenho aquela outra. E juntos nós podemos nos unirmos e sair dessa. Não deixar que aconteça, que piore. Não significa, né, que não deva haver um sistema judiciário, penitenciário, para aqueles nossos irmãos que ainda, de corações muito endurecidos, muito revoltados, não cumpram as penas pelos seus malefícios. Porque isso é uma questão de segurança. É como se fosse um irmão, né, ou uma irmã que está com uma doença contagiosa e que precisa ser temporariamente, né, tirado do convívio social, para que ele possa ser recuperado. Mas não que a gente vá desejar daqueles nossos irmãos que ele sofra, né,
castigos de origem física, as torturas, que seja assassinado. Já vi inúmeras pessoas, que o estuprador precisa ser retirado seus órgãos genitais. E tal. Então, onde está a nossa compaixão? Certo? É como os próprios evangelhos dizem. Deus, o Pai, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Isso é muito profundo. Porque Deus sabe, Jesus sabe, como seu representante aqui na Terra, que o mal ainda é uma estrutura muito forte dentro de nós. Mas sabe que isso também faz parte do nosso processo de melhoramento. Ao olharmos para trás, com certeza já fomos muito piores do que somos hoje. Não significa que devemos simplesmente nos... pronto, estou bem assim, vou continuar assim. Em outra eu melhoro. Não, é um processo contínuo. A gente precisa constantemente estar vendo e revendo as nossas ações. Aquele que eu era há 5, 10, 15 anos atrás, eu já não sou mais o mesmo. Aquela pessoa de 3, 4 meses atrás já não é mais a mesma. Então a gente precisa estar constantemente revendo as nossas posturas e tendo compaixão do outro. Compreendendo que aquela pessoa que hoje é daquele jeito, ele está naquele momento. Né? Mas não nos revoltarmos contra aquela pessoa e desejar toda sorte de coisas ruins para ela. Mas que nós precisamos, sim, combater o mal, mas primeiro combater o mal principalmente dentro de nós. Então, Jesus, que tinha toda a condição de condenar aquela mulher, espiritualmente falando, moralmente falando, não a condenou. E aí, qual de nós somos dignos, como Jesus, para condenar quem quer que seja? Então, é contra a condenação indulgente, impiedosa, que Jesus levanta a mão, levanta a voz aos oprimidos da sociedade. Jesus, ele levantou a voz contra os oprimidos da sua sociedade, as mulheres, as prostitutas, os desonestos, os homossexuais. Ele amou incondicionalmente a todas as pessoas. Jesus não teve nem na cruz uma atitude de desamor para aqueles que o mataram. Pelo contrário, orou por eles, para que lhes fossem perdoados. O mártir, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, também orou por seus algozes, principalmente por nosso irmão Paulo de Tarso, ao pedir a Deus que não lhe imputasse esse pecado. Não cabia mais em Israel essa postura de assassinato. E como é que hoje nós que nos dizemos cristãos queremos trazer de volta isso? Muito é da ignorância e da crença, né, de que aquele irmão que está desencarnando após um ato de homicídio ou um ato de estupro, que ele vai para um lugar e que lá vai ficar preso. Além disso não ser bondoso, caridoso com aquele irmão, que ninguém se preocupa em ver o histórico de vida daquela pessoa, porque ninguém nasce violento, ela desenvolve a violência dentro de si. Muito é das suas experiências desta e de outras vidas, né? Mas, desculpa, não existe um inferno, com todo respeito aos nossos irmãos
que professam uma fé diferente, mas não existe um inferno, porque o inferno é uma coisa ruim. E o único capaz de criar um inferno seria Deus, e Deus não é ruim, Deus é bom. E se Deus está em toda parte, Ele estaria tanto no céu quanto no inferno. E também não existe um céu, porque céu e inferno não é um lugar. O reino do céu está dentro de vós. Já dizia Jesus. É um estado íntimo, é uma condição íntima. Então, quando você permanece no mal, o inferno está dentro de você. Quando você se liberta do mal que ainda reside dentro de você, você está no céu. Joana de Ângeles nos diz que quando nós observamos o mal no semelhante, é porque este mal ainda existe dentro de nós. Então é preciso uma atitude de tolerância, coisa que tem nos faltado muito. É um momento confuso que estamos vivendo, é um momento confuso que nós estamos vivendo. Mas é esse momento que a gente está tendo de respirar e recomeçar. Este é o grande convite. Eu, vocês, estamos sendo convidados a um novo testemunho. Um testemunho de que realmente queremos colaborar para um mundo melhor. Fica aqui este convite que a espiritualidade maior traz para cada um de nós. E que possamos amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, chorar como Jesus chorou. Só assim nós poderemos dizer, como o apóstolo Paulo dizia: já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque o Cristo viver em nós não é a pessoa física ou espiritual de Jesus dentro de nós, mas é a compreensão dos seus ensinamentos e a nossa transformação moral e nós nos colocarmos à disposição total de servir ao próximo, usando como ferramenta de trabalho os ensinamentos de Jesus. Assim, meus irmãos, agradecemos a presença de todos vocês na nossa reunião de hoje e que todos nós façamos uma prece em vibração, não só pelos nossos irmãos que estão desencarnando neste momento, vítimas da Covid, mas de todos os nossos irmãos que estão na morte moral. Os nossos irmãos que estão desencarnando por Covid, é uma morte que eles já assumiram como mártires dessa causa maior, antes de reencarnar. Mas aqueles que têm a morte moral matam a cada dia a centelha de luz que brilha em seus corações. Então vamos orar por todos os que desencarnaram pela Covid, os que estão desencarnando por outras doenças, pela fome, pelo desamor e pelo orgulho e o egoísmo que ainda impera dentro de nós. Nós somos coautores dos desequilíbrios sociais que ainda permeiam na humanidade. Nós somos coautores. Então nós precisamos orar muito para conseguirmos romper essa barreira e deixar que o Cristo viva dentro de nós. Então que nós possamos orar dizendo assim: Pai nosso dos céus, pois que santo é o teu nome, venha o teu reino e que a tua vontade se faça
tanto na terra quanto nos céus. Dá-nos hoje, Senhor, a nossa parte do pão. Perdoa as nossas culpas, quando formos capazes de perdoar a culpa dos nossos devedores. Não nos deixes entregues às provações, pois que assim nos resgatas do mal. Ó Ave Maria, aquela que é cheia da graça, pois o Senhor Deus é sempre convosco. Pois bendito foi o fruto do vosso ventre, que é Jesus. Oh, Santa Mãe de Jesus, orai por nós, ainda na condição de pecadores, agora, ontem, hoje e sempre, na hora da nosso desencarne e na hora do nosso despertar na espiritualidade, Mãe espiritual da espiritualidade, da humanidade. Bons espíritos que nos assistem, tende compaixão dessa humanidade, ainda dorida pelas suas imperfeições. Ó Jesus, tende compaixão de nós, ajuda-nos a chegar até vós, dá-nos a tua mão, que possamos nos entrelaçarmos com todos os nossos irmãos que sofrem e choram, que buscam no vazio que ainda habita dentro de si, que não compreendem mais, que precisam da esperança, do afago, do aconchego. Tende compaixão de nós, Senhor. Esses seres que ainda não encontraram a tua luz, embora ela esteja presente dentro de nós, mas nós, com as nossas trevas interiores, insistimos em tentar ocultá-la, mas a tua luz é maior que as nossas imperfeições. Dai-nos a força para deixarmos para trás esses seres que ainda precisam crescer. Ilumina-nos, Jesus. Recolhe em tua casa todos os nossos irmãos que estão partindo, que estão retornando para casa. E aqueles de nós que ficarmos, Senhor, que possamos utilizar o teu Evangelho como ferramenta de trabalho, como ferramenta que irá construir a ponte da humanidade para vós. Obrigado, Jesus. Obrigado, muito obrigado. Assim seja. Que Jesus possa continuar nos abençoando. Semana que vem nós teremos o nosso irmão Alexandre trazendo para nós uma reflexão do Evangelho e que possamos em breve estarmos novamente podendo nos abraçar, nos aconchegar e juntos conseguirmos chegar, a encontrar mais forças para viver essa nossa vida que ainda nos dá um pouquinho de trabalho, Ser uma pessoa melhor é fácil, mas nós colocamos inúmeros empecilhos para chegar lá. Isso não são palavras minhas, é do Espírito de verdade no Livro dos Espíritos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e que possamos, beber a água energizada, fluida, com o remédio que cada um de nós precisarmos, está aqui
para fortificar os nossos corações. Deus nos abençoe. Fiquem com Jesus. Assim seja.